Já já nós vamos começar o nosso culto. Será um momento de encontro entre você e Deus. Prepare o seu coração, tudo que está ao seu redor, para ter um momento a sós com Deus, mesmo em família, que Deus esteja falando diretamente à sua vida. Take my life, I lay it down at the cross where I am found. All I have I give to you, oh God. Take my hands and make them clean. Keep my heart in purity, that I may walk in all you have for me. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine, Jesus. Take my moments and my days, let each breath that I take be ever only for you, oh God. Come on, lift it up. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh,
Boa noite, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso culto de domingo à noite. Como é bom tê-los aqui junto conosco. Nós ficamos muito felizes sabendo que este é um lugar onde nós podemos juntos louvar o Senhor e ouvir dele falando aos nossos corações, às nossas vidas. Em família ou sozinho, não importa, porque nós estamos todos juntos nesse momento para louvar ao Senhor. Vamos elevar as nossas vozes juntos em cânticos de adoração ao nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está em nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo,
te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei, teu glorioso nome bendirei. Colossenses 3, versículo 12 a 17. Acompanha comigo enquanto eu leio essa porção da palavra de Deus. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E, acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Recebemos retorno do pastor Manuel Moreira, lá do Vale do Açu, em Rio Grande do Norte, durante essa semana. Nós, na semana passada, anunciamos a necessidade da compra de 110 cadeiras e lançamos o desafio. Meus queridos, os irmãos responderam com generosidade e pudemos enviar uma oferta cheia de R$ 3.500 para poder cobrir totalmente os custos da aquisição dessas cadeiras. O pastor Manuel já adquiriu e já estão lá no local esperando, aguardando para serem instaladas e usadas, e ele transmite a sua profunda gratidão à igreja. Alegria poder somar junto com toda a obra que Deus está realizando naquele local, junto com o pastor Manuel e todos da sua equipe que estão somando ali no município de Campo Grande, em Rio Grande do Norte. Louvamos a Deus e agradecemos a cada um que generosamente repartiu dos seus bens uma pequena porção para juntos somarmos nessa oferta expressiva. Olá, irmãos da Igreja Batista no bairro do Cambuí, Campinas. Pastor Elias. Irmãos, olha que alegria. Eu quero apresentar aos irmãos as cadeiras, as 110 cadeiras que foram adquiridas, porque os irmãos foram bênção na nossa vida. Os irmãos se juntaram, mobilizaram-se para nos abençoar. Glórias a Deus pela vida dos irmãos. Pastor Elias, que é o nosso grande parceiro nessa obra aqui no Vale do Açu, nas cidades que compõem o Vale do Açu. Pastor Elias, muito obrigado por mais uma vez a Igreja do Cambuí ser generosa conosco, e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Que o Senhor Jesus continue os abençoando, que os irmãos continuem segurando as cordas e que o Evangelho se expanda por todo o Nordeste, por todo o sertão nordestino. Um grande abraço, pastor Elias, um grande abraço, irmãos da Igreja Batista no Cambuí. Deus os abençoe. Nós temos a oportunidade de ofertar novamente ao Senhor. Você poderá louvar ao Senhor com a sua oferta, o seu dízimo, fazendo uma transferência bancária nesse momento. Que Deus use a sua vida para engrandecer o seu reino. Here I stand.
curve a sua cabeça comigo em oração. Ó Pai, te agradecemos. Agradecemos pelo seu amor sobre nós, pelas tuas provisões, e agradecemos o privilégio de poder repartir dessas provisões para que o teu reino avance em vários setores, tanto perto aqui na nossa igreja local, como também mais longe no campo missionário, e lembramos do pastor Manuel e da aquisição dessas cadeiras e nos alegramos com tudo isso. Continue a usar a cada um de nós, a esta igreja, para somar com a expansão do teu reino, e fazemos tudo isso com alegria nos corações, em nome de Jesus. Amém. Fala galera, tudo bem com vocês? Temos um recadinho muito importante. Estamos voltando com as nossas programações, então você adolescente, vamos voltar aí aos nossos pequenos grupos às 20 horas de sexta-feira. E a nossa tradicional EBD logo depois do culto da manhã, por volta das 10h30 de domingo. E para você que é jovem, vamos voltar também com o nosso pequeno grupo. Anota aí, terça-feira às 21 horas. Aguardamos vocês, estamos voltando com Tamo tudo. junto. E vamos que vamos. Um abraço. Você já sabe que é membro da igreja, que é necessário você entrar a fazer o seu recadastramento. Essa fase de recadastramento está chegando ao fim, mas você ainda tem a oportunidade de garantir que o seu nome permaneça no hall da nossa igreja. Não perca mais tempo, entre e faça. Nós já temos todas as orientações no site da igreja, você já clica no banner e é muito rápido, faça isso. Cada membro da sua família precisa ser recadastrado, que é membro da nossa igreja. Não deixa de fazer o seu recadastramento o quanto antes. É chegada a hora de nós ouvirmos a palavra de Deus através do nosso pastor Elias. Mas antes disso, nós queremos nos colocar na presença do Senhor. Prepare o seu coração, o ambiente ao seu redor. Deixe que tudo agora seja posto de lado para você poder focar não apenas naquilo que é dito, mas aquilo que será ouvido não apenas através da boca do pastor Elias, mas o Espírito Santo já está presente comunicando diretamente ao seu coração. Abra o seu coração, a sua vida para ouvi-lo, para que Deus esteja penetrando com a sua palavra bem ao fundo ao seu coração, efetuando a diferença que precisa ser ainda efetuada na minha vida, na sua vida, em nossas famílias. Oremos. Ó Pai, nós queremos nesse instante nos colocar diante do Teu trono. Nós queremos ouvi-lo, Pai. Nós estamos sedentos em ouvir a Tua palavra, em receber, Senhor, da Tua boa palavra, aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa conduta. Ensina-nos, Senhor, através do Teu servo, e usa a Sua palavra para penetrar nos recintos mais profundos da nossa alma, para que nós possamos ser exortados, desafiados, consolados e instruídos mediante a Tua palavra, que é verdade, é a única verdade. E nós precisamos da Sua palavra em nossas vidas. Use, Senhor, desse momento para falar a nós, é o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado
E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Acabamos de ouvir essa música que Wagner e também a Ana Cristina, a Juliana e a Renata cantaram ao Senhor, falando da graça de Deus. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Graça é isto, favor imerecido. A nossa jornada nestas semanas, nesses domingos à noite, tem sido maravilhosa graça, a graça de Deus aplicada a cada área da nossa vida. Como temos dito, a graça que não se restringe à nossa salvação, é a graça aplicada à nossa santificação, a graça no sofrimento. Semana passada vimos a graça no serviço. A palavra graça aparece muito na Bíblia, no Novo Testamento, 155 vezes. E é maravilhoso ver como a palavra é aplicada com várias nuances, aplicada em várias situações, falando que a vida cristã, ela é vivida toda ela, permeada pela graça de Deus. O universo da vida cristã é o universo da graça de Deus, da manifestação da graça de Deus na nossa vida. Hoje nós vamos continuar falando sobre a graça de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 10, diz que Deus é o Deus de toda graça. O apóstolo Paulo frequentemente começava as suas cartas às igrejas falando graça e paz. Se dirigia a essas igrejas, também mesmo quando escreveu para alguns cooperadores, que eram pastores, Timóteo, Tito, eram expressões que ele usava, graça e paz, ou graça, paz e misericórdia. A graça que não se restringe à nossa salvação, mas a graça que permeia cada área da nossa vida. Hoje eu quero
continuar pensando sobre isso, nessa graça que é o favor imerecido, nessa graça que é a boa vontade de Deus para conosco, a graça que é a aprovação de Deus, graça, como disse, o favor imerecido. Na nossa relação com Deus, a questão da graça fica muito clara, porque Deus sempre se relaciona conosco por meio da sua graça. As bênçãos que nós recebemos, todas elas, a começar pela salvação, mas as bênçãos do dia a dia, sejam bênçãos ordinárias ou extraordinárias, são todas elas da graça de Deus. Graça que Deus manifesta no seu relacionamento conosco. Philip Yancey, um autor que escreveu um livro cujo título é Maravilhosa Graça, e agora também escreveu um outro livro chamado A Eclipse da Graça, ele fala o seguinte: Cristo se entregou na cruz por nós, isto é graça. Nos amou apesar de não merecermos, isso é graça. Nos perdoou e nos perdoa hoje, isso é graça. É misericordioso, isso é graça, e quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento pessoal, através da oração. Isso é graça. A graça é a bondade de Deus, a predisposição positiva de Deus em relação a nós. É o desejo de nos abençoar, é a intenção constante de nos fazer o bem, de agir com bondade para conosco. Jesus foi a encarnação da graça. Lá em João capítulo 1, versos 14 a 16, nós lemos o seguinte, 14, o versículo 16 e o versículo 17. E o Verbo, falando de Jesus, se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus foi a encarnação da graça, ou como um querido amigo meu costuma dizer, que na verdade Jesus é a verdade cheia de graça. Então Jesus é a encarnação da graça, Jesus é a verdade cheia de graça. Agora, hoje à noite eu quero falar a você que esta graça da qual nós somos alvo, essa graça dispensada a nós, não é para ser guardada como uma reserva pessoal. É uma graça para ser transmitida. A Bíblia nos diz, 1 Pedro 4,10, o Marcos Soares, semana passada, citou esse texto, pregou nesse texto, falando que nós cristãos somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros é a palavra, ou a palavra despenseiro, é a palavra oikonomos, significa administrador, mordomo, aquele que cuida de algo que não é seu. Nós somos alvos da graça de Deus, para nos tornarmos despenseiros, para nos tornarmos administradores, para nos tornarmos propagadores, distribuidores dessa graça. Nós recebemos a graça de Deus, não para estar apenas conosco, mas para compartilhar. Como disse Jesus, de graça recebestes, ó a palavra aparecendo aí, de graça recebestes, de graça dai. Nós deveríamos ser, como cristãos, queridos, nós deveríamos ser os maiores demonstradores, os maiores especialistas na questão da graça, porque temos sido alvos da maravilhosa graça de Deus, por meio de Jesus e por meio do cuidado de Deus em nossa vida hoje. Deus foi e tem sido extremamente gracioso conosco, mas nem sempre nós temos sido cheios de graça. Nem sempre nós temos nos comportado como pessoas que são portadoras da graça de Deus. Nós nem sempre temos sido despenseiros dessa graça. O Evangelho, diz Philip Yancey no seu último livro aqui, em português, A Eclipse da Graça, ele diz, o Evangelho de Jesus sempre foi conhecido como a Boa Nova. No entanto, parece que nos últimos tempos as pessoas não têm percebido o cristão como porta-voz dessa boa notícia. E ele acrescenta, e a igreja então está falhando em sua missão de ministrar graça a um mundo sedento de graça. Queria que você pensasse de maneira muito crítica sobre isso.
se nós temos no nosso comportamento, na nossa maneira de ser e agir, sendo despenseiros, portadores e pessoas que manifestam a maravilhosa graça de Deus, o favor imerecido, a bondade, a boa vontade para com o outro. Nós somos chamados para sermos despenseiros, administradores, propagadores dessa graça. Hoje eu quero falar sobre um tema e uma área onde a graça é absolutamente imprescindível. Eu quero falar hoje sobre a graça e os relacionamentos. Uma área da nossa vida, além de tantas outras que já citei aqui, vou citar futuramente, que nós dependemos e temos que aprender, que precisamos aprender a demonstrar a graça de Deus, é na área dos relacionamentos. A graça deve permear os relacionamentos humanos, todos eles. Graça é algo que, quando ausente, causa problemas nos relacionamentos. E quando presente, quando a graça está presente, ela é a razão do sucesso nos relacionamentos. A graça como sendo boa vontade, como sendo aprovação, como sendo favor imerecido. Graça que nós recebemos e graça agora que nós compartilhamos. Quero falar então sobre graça nos relacionamentos. Como manifestar a graça de Deus nos relacionamentos. Nós precisamos demonstrar graça nos relacionamentos. Então, a pergunta que queremos responder é: como podemos demonstrar, manifestar a graça de Deus nos relacionamentos? A Bíblia nos dá um primeiro conselho: aceite as pessoas como elas são. Isso é, com base na graça e não no mérito. Então, relacionamentos marcados pela graça de Deus. Relacionamentos onde a graça de Deus se manifesta, é um relacionamento onde eu aceito as pessoas como elas são. Romanos capítulo 15, verso 7, na linguagem de hoje diz: portanto, aceite uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Cabe aqui uma pergunta: como é que Cristo nos aceitou? Baseado no quê? Em mérito? Não. Ele nos aceitou baseado na sua graça, na sua disposição em nos amar, no favor que nós não merecemos, na sua boa vontade. Então, foi mediante a graça. Por isso que dizemos, pela graça somos salvos, mediante demonstração desse favor imerecido, dessa boa vontade para conosco. Relacionamentos marcados pela graça são relacionamentos baseados na aceitação incondicional, baseados naquilo que a pessoa é e não naquilo que eu gostaria que ela fosse. Isso vale para todos os relacionamentos, de amizade, no trabalho, na família, na igreja, na vida social, que nós devemos aceitar as pessoas, cada pessoa, assim como ela é, as pessoas como elas são. A música do Titãs, Epitáfio, uma das estrofes diz: queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. É a verdade, queridos. Por que aceitamos as pessoas como elas são? Porque só ela sabe a dor e a alegria que ela traz da alma. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E nós, então, aceitamos as pessoas como elas são. E se o nosso relacionamento é de amizade, é de companheirismo, podemos ser bênção na vida dessas pessoas, até para que elas evoluam, sejam melhores. Mas a aceitação não está baseada naquilo que a pessoa é, mas numa boa vontade, num favor imerecido, numa boa vontade para com a pessoa. Graça é amar o outro apesar das suas
dos seus equívocos, das suas incoerências, dos seus defeitos, porque todos nós os temos. Se fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos de graça. Filipenses 2, 3 e 5 nos apresenta Jesus como aquele que veio para nos aceitar como nós éramos. E ele fala que eu devo ter a mesma atitude de Jesus. Ele fala em Filipenses 2, 3 a 5, o apóstolo Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Graça implica no amor incondicional e na aceitação sem condenação. Relacionamento marcados ou baseados na graça é um relacionamento que tem como base a aceitação do outro como ele é. Como manifestar a graça de Deus nos relacionamentos? Segundo conselho, trate as pessoas com respeito. Considere as pessoas como sendo herdeiras da mesma vida, da graça da vida, e por isso todas elas, a imagem de Deus, merecem ser tratadas com respeito. Pedro, escrevendo sua primeira carta, no capítulo 3, verso 7, fala o seguinte, a respeito do relacionamento conjugal. Da mesma forma, maridos, vivei com elas, as esposas, a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. O que determina a felicidade numa família? O que sustenta a família? O apóstolo Pedro diz que há muitos fatores, mas o fator central, o fator de sucesso na família é a graça. Um elemento sem a qual a família não funciona bem. Ted Tripp diz o seguinte: a vida familiar cristã é uma escola para o Evangelho, um lugar para vivenciar a graça do Evangelho. Uma família sem graça, de fato, não é uma família feliz. Por quê? Porque a família é a união de pessoas que são imperfeitas, mas pela graça de Deus, e só pela graça, nós podemos viver em família no dia a dia. Se não for a graça de Deus sobre nós, e a graça demonstrada de cada membro da família, nós não viveremos de maneira feliz, seremos uma família infeliz. O apóstolo Pedro fala em especial, mas o princípio é abrangente, da maneira como o esposo trata a esposa. Deve tratá-la com honra, com respeito, mas é válido também para o relacionamento de pais com os filhos, relacionamento também entre os outros familiares, filhos e pais. Graça na família significa mostrar aprovação, bondade para com o outro. Colossenses 3, o apóstolo Paulo vai aplicando a graça de Deus em vários relacionamentos, várias dimensões do relacionamento familiar, e ele diz o seguinte, capítulo 3, verso 19 e 21, maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Versículo 20 diz, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Verso 21, pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Se você observar Colossenses e depois também Efésios capítulo 5 e capítulo 6, o que Paulo faz é falar da graça de Deus, da maneira adequada de viver em casa, no trabalho, na igreja. Ele vai falar sobre isso. E aqui da família ele diz, olha, maridos, não trate as esposas com aspereza. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais, isso agrada ao Senhor. E pais, não irriteis a vossos filhos. É graça. Isso é possível com graça no relacionamento familiar. Graça é um princípio aplicado à família, mas é um princípio que vale também para todo e qualquer relacionamento. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versos 14 e 15, diz o seguinte, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém
se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha só, é um apelo, esforcem-se para viver em paz. Ele está falando de relacionamentos. Viver com bem com as pessoas é um grande desafio. Todos nós somos magoados pelas pessoas porque todos somos pecadores, mas nós magoamos também outras pessoas porque somos pecadores, e mesmo se fizermos tudo direitinho, nós seremos magoados porque somos imperfeitos. Mas ele diz, olha, esforcem-se para viver em paz. E aí ele fala da graça de Deus. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, cuidem, é uma palavra, um apelo para cuidado, uma palavra que aparece poucas vezes na Bíblia, é um alerta, há um perigo à frente. Qual é o perigo? O perigo de nós não demonstrarmos, não permearmos a nossa vida relacional com a graça de Deus. E aí, o autor de Hebreus está dizendo, não vai funcionar. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que viva relacionamentos que não são marcados pela graça. Então é possível que nós, por uma escolha própria, nos excluamos da graça de Deus, que nós saiamos de debaixo desse guarda-chuva protetor, que é a graça de Deus, quando alimentamos feridas não tratadas, mágoa, ódio, hostilidade, e que se torna uma raiz de amargura, que contamina o seu coração, a sua vida, e contamina a vida de quem vive ao seu redor. Que ninguém, diz o autor de Hebreus, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Guardar o coração da amargura é ter um relacionamento marcado pela graça, porque a amargura não produz bons resultados. Porque a graça, sim, não mantém registro dos pecados, das falhas. A amargura mantém registros detalhados. A graça é que perdoa. Guarde o seu coração da amargura. Aí o apóstolo Paulo fala dessa fórmula da graça nos relacionamentos. Ele diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 31 e 32. Queridos, a fórmula da graça é bondade, é compaixão, é perdão. Como manifestar a graça de Deus nos relacionamentos? O apóstolo Paulo e outros autores, o autor de Hebreus, por exemplo, o apóstolo Pedro, nos ensinam: trate as pessoas com respeito. Em último lugar, como manifestar a graça de Deus nos relacionamentos? O último conselho para nós hoje é: use seu falar, use a sua boca para abençoar. Isso é, palavras que coloquem as pessoas para cima e não para baixo, palavras cheias de graça. Todos nós precisamos estar conscientes do poder da nossa boca, da nossa língua, do nosso falar. Tiago, capítulo 3, o capítulo que fala sobre o perigo da língua, o poder da língua, para o bem e para o mal, lá nos versos 9 e 10, ele diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Verso 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Isso não deve ser assim. Isso o quê? O que não deve ser assim? A fala, ora sendo de bênção, ora sendo de maldição. Ele diz, isso não deve ser assim. Da mesma boca não pode proceder, por uma questão de coerência, não pode proceder bênção e maldição. Em outras palavras, você deve usar a sua fala unicamente para abençoar. Você não pode usá-la para abençoar e para amaldiçoar. Lucas capítulo 4, verso 22, há uma descrição a respeito de Jesus, e que registra o seguinte, Lucas: todos falavam bem dele e estavam admirados
com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Aliás, quando Jesus ainda era um menino, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E agora, Lucas 4:22 diz que todos falavam bem dele, Jesus, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Efésios 4:29 fala o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Jesus é para nós um exemplo de alguém que usava o seu falar com palavras cheias de graça, de boa vontade, de encorajamento, de amor para com o outro. E Efésios diz que da nossa boca não pode sair palavra que cause destruição, mas somente aquela que é boa para edificação, a fim de que transmita a graça. Graça aqui é uma palavra que está dizendo assim, que transmita algo bom, que transmita edificação, que transmita poder, encorajamento para as pessoas que ouvem. Graça no falar, nos relacionamentos, exaltando as qualidades do outro, não usando palavras duras de crítica ou ridicularização ou ataque, nada de condenações. Nós precisamos estar conscientes do poder da nossa língua. Nós temos que tomar mais cuidado. Quantas vezes nos relacionamentos nós simplesmente falamos e não nos preocupamos nem o que falamos e nem sequer como falamos. Nós mais queremos expor o nosso ponto de vista. Eu quero dizer que pessoas cheias do Espírito Santo, elas aprendem a falar palavras cheias de graça. O que é que Jesus falaria? Mesmo sendo a sua opinião, minha pergunta é, mesmo a sua opinião, por mais firme que ela seja, ela é transmitida com graça ou com radicalismo, com crítica, com acidez? Tem pessoas que simplesmente falam e não estão preocupadas. Não, o cristão não tem esse direito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que não produza edificação, mas somente a que traga graça. Pode falar a coisa certa, da maneira certa. Jesus encarnou verdade e graça. Vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Queridos, como manifestar a graça nos nossos relacionamentos? Usando a nossa boca, o nosso falar para abençoar. Palavras de encorajamento, palavras de amor, palavras de apoio, palavras cheias de graça, palavras que coloquem as pessoas para cima e não para baixo. Uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa marcada pela graça de Deus, vai sempre estar preocupado sobre o que falar e como falar, porque, como Jesus, suas palavras eram cheias de graça. E como diz o apóstolo Paulo, que não sai nenhuma palavra da nossa boca, a não ser que seja uma palavra de edificação. Nenhuma palavra que cause destruição. Isso na fala do esposo com a esposa, do amigo com o seu amigo, do irmão em Cristo para o outro irmão em Cristo, do pai para o filho, do filho para o pai, do patrão para o funcionário, do funcionário para o patrão. Qualquer relacionamento, as palavras devem ser de edificação. Palavras de encorajamento, de amor e de apoio são palavras cheias de graça. Graça nos relacionamentos. Relacionamentos, como disse lá no começo dessa palavra hoje, é uma das áreas em que nós mais precisamos aprender a aplicar a graça de Deus. Nós devemos lembrar, nós não somos apenas receptores da graça de Deus, a graça que nos abençoa na salvação, a graça manifestada na santificação, a graça manifestada no sofrimento. Já vimos que agora a graça eu uso para o serviço e hoje a graça que se manifesta nos relacionamentos. A graça não é nossa, é graça de Deus, mas nós recebemos e devemos manifestá-la, devemos permear os nossos relacionamentos com a graça de Deus. Nós somos alvos da graça de Deus para nos tornarmos despenseiros dessa graça. Que base maravilhosa para desenvolver relacionamentos saudáveis e edificantes. A graça de Deus.
A graça que nos leva a aceitar as pessoas como elas são. A graça que nos leva a tratar as pessoas com muito respeito. Graça que nos leva a usar a nossa fala somente para abençoar. Aceite, portanto, as pessoas com graça. Trate as pessoas com graça. Fale com as pessoas com graça. Queridos, que o Senhor nos capacite a compreender e a mostrar graça nos nossos relacionamentos, porque Ele, nosso Senhor e Pai, tem demonstrado em todas as suas ações graça para conosco, e que nós possamos agora demonstrar essa mesma graça que Deus revela a nós. Que o Senhor nos capacite a compreender e mostrar graça, porque Ele tem demonstrado graça em todas as suas ações para conosco. Relacionamentos cheios de graça, relacionamentos marcados pela graça, são os que funcionam, são os que trazem alegria, são os que abençoam, e são a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe e que os seus relacionamentos sejam marcados pela manifestação da graça de Deus. Amém. Noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e cada instante, tua graça me basta. Pastor Elias, obrigado pelas suas palavras, obrigado por aquilo que Deus colocou no seu coração, que foi direto como uma flecha
para os nossos corações, para as nossas vidas. Obrigado pelas suas palavras. Deus tem te usado para abençoar ricamente as nossas vidas. E continuemos agora a ouvir tudo aquilo que agora foi exposto. Deixe entrar no seu coração para fazer uma diferença ainda esta semana. Queremos lembrar que o nosso culto de quinta-feira acontece a partir das 19h30. Você poderá entrar nesse mesmo canal de YouTube e acompanhar toda a nossa programação no nosso culto no meio da semana. E após o culto, sempre de quinta-feira, há uma sala de oração pelo Zoom. Você que está nos canais de comunicação da igreja, recebe sempre, no término do culto, um link para você poder entrar e ter um momento de oração juntos. Não deixe de participar, quinta-feira, a partir das 19h30. Deus abençoe ricamente a sua vida e esta nova semana na presença de Deus.